Tive uma surpresa boa esse ano aí, que foi a vinda do Guilherme aqui para o Paraná. Obrigado. E depois eu descobri que o Guilherme conhecia meu irmão, tudo de São Paulo, então a gente pensou em trazer o Guilherme aqui para começar esse ciclo de palestras. Então, eu acho que é isso. Deixar vocês aí com o Guilherme. Obrigado. Beleza. Bom, então, só para contextualizar, né, minha formação em filosofia, fiz mestrado na PUC de São Paulo, estudei muito filosofia da ciência, dava um curso de filosofia da ciência no Instituto Tecnológico Aeronáutico, né? E dei curso de ética para empresários aqui no interior do estado durante anos, fiquei apaixonado pelo Paraná, né? Daí eu fui para Brasília ser secretário adjunto da Juventude, fui secretário da Juventude lá um período bom, e agora estou aqui, trabalhando no planejamento aqui no governo do estado, felicíssimo aqui com essa vinda para cá. E aí o Bernardo tinha pedido para eu falar era uma palestra que eu tinha dado algumas vezes, sobre a estrutura política do Império Romano, né? Quando nós falamos de sociedades, de estruturas políticas que tiveram sucesso, muitas vezes as primeiras coisas que chegam na cabeça são, por exemplo, Império Napoleônico, Império de ampla dominação, né? Então, Napoleão, por exemplo, chegou a conquistar uma parte razoável da Europa e tal. Só que se você olha o Império Napoleônico, ele é um império que durou, embora tenha tido uma influência grande em vários países, é um império de décadas. Ele não passa a expectativa de vida de qualquer pessoa aqui, ele não passa dela. Você pensa no Império Britânico, ele chegou a ocupar 1/5 do globo terrestre. Por isso que o inglês virou língua universal. Você tinha Singapura, Austrália, metade da África, América do Norte, Guiana e etc. Mas é um império de 100 anos, 200 anos, 100 anos, dependendo de como você for contar. Então também é um império muito bem sucedido, muitas coisas. Quando você fala de Império Romano, você está falando de um império de 2000 anos. A ordem de grandeza é outra. E esses impérios outros que eu falei partiram de países grandes, né? França, Inglaterra. O Império Romano partiu de uma vila, que sempre, as pessoas que estão reunidas aqui, se brincar, tinha mais gente do que no começo do Império Romano. Né? A coisa partiu de uma vila muito pequena, numa região que não era das mais importantes da Europa na época. Né? Então, o que foi esse sistema? Por que o Império Romano durou tanto? Por que teve tanto sucesso? E não tenho dúvida, no Brasil de hoje, uma grandíssima parte das nossas instituições, se não a grande maioria, são romanas. Isso é um fato. Durante séculos, até hoje, as palavras todas que se falam na Europa são palavras de referência romana. Rei, palácio, república, são todas palavras romanas. Se você pensar as estruturas que você usa, fórum, you name it. Assim, se você pensar grande parte dos nossos institutos, lei, lex, né? Nós falamos uma língua romana, aliás, quase todo o planeta fala uma língua romana, mesmo se você pensa italiano, francês, espanhol, tudo bem, mas o inglês, boa parte da estrutura do inglês é romana e assim vai, certo? Então nós estamos falando de um legado duradouro. E qual que é a estrutura que deu esse legado? Primeira coisa, a estrutura de Roma foi mudando ao longo de muitos anos, mas um grande diferencial da ordem política romana era o cursus honorum. O que é o cursus honorum? O caminho das honras, certo? Era a progressão dentro do império de como a pessoa ia evoluindo dentro do império. Então, a estrutura política do império tinha um caminho. Esse caminho, dependendo da época, era muito bem definido. Então, basicamente, como que funcionava esse caminho? Primeira parte da estrutura era o serviço militar. Então, poxa, quero entrar na vida política romana. Basicamente, você entrava no serviço militar. Seja sua família rica, seja família pobre, você entrava no serviço militar. E aí, Roma, um dos principais fatores que levaram Roma a expandir era a qualidade do serviço militar, certo? Primeiro que os romanos criaram tecnologias militares novas, ágeis, né? Então, eles tinham um escudo retangular, um gládio, que é uma faca pequena assim, daí você bate na cabeça da pessoa com um gládio e esfaqueia embaixo, né? Então era uma coisa ágil. O capacete deles é leve, porque você vai acertar aqui do lado, eles fecham, e aí você usa menos armadura, então isso basicamente dava agilidade. Ao mesmo tempo que é simbólico da estrutura, eles tinham a formação em castra. Castra eles fechavam uma tartaruga assim, né, com os escudos, e aí isso permitia eles sobreviver aos arqueiros, então os caras tiravam as flechas, os caras sobreviviam, e depois abriam a formação. Uma coisa que é simbólica é o seguinte, se na castra um soldado sai e abre a castra, já atrapalha todo o esquema.
Então já era da formação militar romana o instinto de cooperação. Tinha que fazer parte, porque se já no começo, pelo estilo de guerra deles, o estilo de guerra germânico mais bárbaro era um pouco mais caótico, então mais o estilo romano demandava organização. Então se uma pessoa conseguia o dinheiro para bancar o seu material de guerra, ela já entrava no exército. A primeira progressão é o seguinte: participando do exército, uma pessoa tinha que servir 10 anos para começar a entrar na vida política romana. Tem até aqui o esquema. Então basicamente é o seguinte: a partir de 10 anos você começa a ter centuriões, outras pessoas que têm uma gestão militar, certo? Tendo essa possibilidade de ter responsabilidade por outros, você tem que cuidar agora de um grupo. Então você serviu muitos anos, agora você cuida de um grupo militar. Já é o começo de uma gestão, porque é uma gestão muito difícil, inclusive. O grupo, tinha até um filme antigo do Faroeste que chegava o cara da escola de oficiais, né, e tava o grupo de soldados, tal, os caras. E daí o cara falava assim, o cara da escola de oficial todo engomadinho, assim, tal, né? Aí já o sargento batia o pé e falava: isso é trabalho para um sargento, tal, não sei o que. Muito legal a formação. Agora tem a formação de sargento, assim, digamos, era parte da formação dele. Lidar com um perfil muito difícil e fazer os caras cumprirem uma missão, né? E aí, dado isso, uma pessoa que prosperava assim podia ter uma figura mais de tribuno militar. Tribuno militar é um cara que serviu 10 anos, um cara que conseguiu gerir militarmente e agora ele vai cuidar de uma divisão romana. Então ele já saiu de um grupo menor e agora ele cuida de uma divisão. Então, a gente está falando agora de umas 300 pessoas, 100 pessoas, já começando a sair já subiu no nível. Esse sujeito agora, que se tornou um tribuno militar, ele pode continuar para se tornar um questor, certo? O questor é um novo cargo que ele vai assumir, um cargo mais público, né? Então, o questor era uma espécie de figura. O questor é o cara que pergunta, que investiga. A origem do questor era o cara que ia, por exemplo, você roubou alguém, é o cara que vai investigar quem roubou. Então vocês entendem que esse cara precisa muito de confiança, certo? Tipo, Ministério Público, uma mistura de Ministério Público com um pouco com o tribunal e alguns elementos, mas meio assim, MP, promotor. Para o cara ser nomeado questor, ele tem que ter provado a honra dele várias vezes em batalha. Então não é uma coisa que o cara grava cara do MP do nada, certo? E o questor, ele tinha a partir daí 2 caminhos, ele podia enveredar para 2 lados. Isso era do perfil político dele, certo? Ou o questor iria para o lado da tribuna dos plebeus, ou o questor começaria a entrar mais na estrutura do edile de cura, certo? Então o que é isso, basicamente? Tribuna dos plebeus era um órgão que levantava as demandas dos plebeus. Você tinha a nobreza, os patrícios e tal, tinha as demandas dos plebeus. Se um questor tinha essa preocupação mais com as demandas dos plebeus, ele ia para isso. Em Roma ficaram famosos os irmãos Gráculos e tal, que eram bem das tribunas dos plebeus. Daí era o cara que lidava com o povo, né? O cara ia e tal, e tinha uma proximidade com os camponeses, demandas agrícolas, uma coisa bem nesse perfil. Ou o cara ia para o edile de cúria. O que é o edile de cúria? É o conselho que começa a gerir os prédios públicos. Então daí é uma gestão mais focada em... você tinha vários dos romanos que mudaram o mundo. Os romanos eram mestres do saneamento, onde eles... muitas vezes pensam, os romanos eram dominadores, os caras dominavam. Sim, mas por que os povos aceitavam ser dominados? Esse que é o... É porque chegavam os romanos, eles levavam água encanada, né? Encanada também, mas eles levavam o aqueduto. Se você andar pela Europa inteira, você vai ver os aquedutos romanos. Quando os romanos chegavam, eles levavam literatura. Os romanos dominaram o sul da Península Itálica, que tinha formação grega. Portanto, era a parte mais avançada em medicina, em estudo de lógica, biologia. Tudo isso vinha com os gregos, em línguas. Então, quando eles chegavam, eles mudavam a forma de se vestir, de se portar, de se falar. Eles separavam entre os bárbaros e os civilizados. Os civilizados são os que falam latim, os bárbaros são os que falam blá blá e tal, era mais ou menos isso. Mas qual que era o principal fator para eles, para os bárbaros civilizados? Quando as pessoas tinham civilização, elas conseguiam resolver os problemas conversando. Elas basicamente conseguiam conversar e resolver. E quando tinha os povos bárbaros, eles resolviam na pancada. Né? Aristóteles fala isso, a diferença entre os civilizados e os bárbaros
é que os civilizados tratam bem as suas mulheres, os bárbaros jogam elas de um canto para o outro, né? Mais ou menos assim a divisão na cabeça deles, certo? Então a civilização trazia resolver os problemas de forma pública, diferente de resolvê-los na base da violência. Essa é mais ou menos a distinção que tinha para os romanos. Então se o cara entrava na tribuna dos plebeus, ele levava essas demandas, tentava passá-las adiante, como questor também, então ele tinha essa função dupla, e sentava na Ed ele administrar um banho público. Então assim, banho público, pô, que estranho. Cara, banho público é uma instituição importantíssima porque as pessoas se limpavam. Daí com o saneamento a qualidade de vida das pessoas sobe e a expectativa de vida das pessoas sobe também. Então é uma instituição muito importante por causa disso. Administração de grãos. Qualquer um que tenha visão agrícola, o celeiro é uma das partes mais importantes da estrutura agrícola. Quem administra o celeiro tem uma importância muito grande. Daí o cara que administra um celeiro, o cara que administra, que ouve demandas dos plebes, está apto, provando o valor disso à subhierarquia romana de novo. Daí ele pode agora ser um pretor, certo? O que é um pretor? Já é um cara que começa a ter a administração de uma província, de uma determinada região. Então a gente está falando ali de Espanha, o pretor da Gália, um pedaço da Gália, um pedaço da Espanha. Os nomes dos países, aliás, até hoje nós usamos os nomes tradicionais, são nomes romanos, né? Então, Espanha é um nome romano, Lusitânia é um nome romano, sei lá, cara é Lusitana, porque é nome romano, África é um nome romano, e assim vai, né? E esses pretores são caras agora que eles têm comando de uma divisão militar maior ainda. Por quê? Porque o comando da divisão militar é importante para poder que aquela província se sustente, certo? Ele tem que proteger. Quando você fala que o cara tem poderio militar, ele não é um privilegiado, ele tem o dever de proteger as pessoas daquela região. Ele tem o dever de policiar as pessoas, de evitar os crimes na região também. Então, tem um termo clássico que é o seguinte: noblesse oblige, né? Nobreza obriga. Quanto mais alta a posição, maior a responsabilidade que vem com ela. E o pretor tem que zelar por isso. Então, além de ter funções militares mais elevadas, ele tem agora uma função de gestão geral. Ou seja, não é a função de um prédio público específico, que ele já passou por ela e tal, mas é a função da província como um todo, muito maior. Então, eles têm uma espécie de um governador misturado com força militar. E os pretores, eles começam a ter agora poder, e é importante falar de 3 divisões dos poderes romanos, certo? Que são muito importantes para tudo. Os romanos têm um conceito, quando fala poder em Roma, você fala de auctoritas, imperium e potestas, certo? São 3 poderes diferentes. Auctoritas, muito da civilização é aumentar o quanto você consegue fazer as coisas com auctoritas e quanto menos você consegue fazer com potestas. O que é isso, basicamente? Império é poder de mando, certo? Império é quando você consegue mandar uma pessoa fazer algo, então você vai fazer isso. Os questores não têm poder de império, ou seja, que vagamente a gente chama de poder executivo. Eles não têm poder de mando, porque mesmo se você pensar um membro do Ministério Público, ele não tem poder de mando exatamente. Ele investiga, ele acusa, faz outra coisa, o promotor investiga e acusa, mas ele não é. O representante da Assembleia dos Plebeus, da Tribuna dos Plebeus, também não tem poder de mando. Ele, basicamente, ele levanta as demandas, ele levanta elas, mas ele não tem poder de mando, certo? Mesmo como deputado não tem poder de mando exatamente. Ele levanta só sobre a sua equipe, mas não sobre uma parte da região. Esse poder de império é o poder de mandar para a pessoa executar, certo? Isso é império. Potestas é um poder coercitivo, que em última análise esse poder só demanda ao estamento mais alto, daí ele pode delegar. Que é o quê? Se você não fizer, você vai morrer. Isso é bem mais... Ou se você não fizer, é a ordem judicial mais intensa, certo? Isso é o que os romanos chamam de potestas. E autoritas é quando você faz pela força moral da pessoa que diz. Pelo prestígio da pessoa. Por exemplo, uma grande sumidade no campo da medicina fala algo, daí você vai seguir porque aquela pessoa tem autoridade para falar. É aquele cara que tem lastro no mundo real para dizer aquilo, ou seja, se você fizer isso, vai acontecer desse modo. O ministro Paulo Guedes falou, então vamos seguir porque ele é um cara que é uma autoridade em economia. Isso é autoritas. Vejam, o ideal
a sociedade mais balanceada é a que tem, quanto tem mais império, mais autoritas e menos potestas, certo? Menos necessidade de potestas. Não existe civilização sem necessidade de potestas. Existe um momento na sociedade em que precisa ter a coação para as pessoas obedecerem coisas que fujam à lei. Isso é um momento. Mas quanto mais tirânica a sociedade, maior o uso da força coercitiva para se fazer valer as coisas, certo? E quanto mais civilizada, maior o uso da autoridade. As pessoas obedecem porque você efetivamente tem moral para fazer isso, certo? Então, quando você vira pretor, você passa a ter poder de império, você tem poder de mando, você tem um poder executivo. Manda onde? Naquela província específica, certo? Mas o ideal, e é por isso que existe o cursus honorum, é que esse pretor tenha autoritas para acompanhar esse império, certo? O mínimo possível ele precisa usar força coercitiva para fazer valer aquilo que tem que ser feito, certo? Isso também é o seguinte, para os romanos, Cícero foi o grande intelectual romano, né? Autoritas você ganha como um grande cumpridor de deveres. Você é uma pessoa que tem uma vida reta, moral, sábia, justa, você age com justiça e você trata as pessoas com docilidade, com cavalheirismo. Se você tem essa coragem, justiça, sabedoria, você tem autoritas. Esse é o melhor tipo de governante que você pode ter, o governante que é sábio, que tem autoridade, né? Do questor, eles podem participar, eles podem participar da edile também, que tem uma diferença. A edile, ela é basicamente tipo tesouro público, certo? Então tem tesouro público aplicado em instituições específicas e o tesouro público no geral. Então também o questor, ainda antes dele virar pretor, administrar, por exemplo, cofre da funções administrativas gerais da província X, certo? Agora o pretor que nós estamos falando já é o administrador da província. E os pretores, vejam, aqui você tem que ter uma idade específica para chegar nisso, certo? Então o Cícero era muito orgulhoso porque ele conseguiu subir o cargo na idade mínima em todas as vezes, certo? O cargo máximo em Roma você tinha que ter no mínimo 42 anos. Daí você já tem que servir 10 anos no exército, tem que passar por tudo aquilo, blá blá blá. Aqui na República o cargo máximo é o cargo de cônsul, certo? Daí como funcionava na República? Você elegia o cônsul, todo ano elegia 2 cônsuls. E aí esses cônsuls, um podia vetar o outro. Então, basicamente, acho que era um mandato de 2 anos, se não me engano, e daí um podia vetar o outro, certo? Aí, quando um vetava, era o maior barato, porque você falava, então dava briga entre os dois, porque era dois, tipo, você tinha 2 chefes de estado, aí os dois se auto-vetavam. Era assim mesmo, dava briga mesmo, dava guerra civil, dava briga, era uma confusão. Reduziu isso, tentaram reduzir isso no Império. Mas a vantagem dos cônsuls é que eles, basicamente, você evitava que uma pessoa usurpasse o poder. Eles admitiam que o conselho nomeasse um cara para ser tirano por 1 ano, certo? O que era tirano? Era basicamente o cara que abolia-se um cônsul, ficava um só e ele mandava em tudo. Isso era a crise militar. Detalhe da instituição romana, para vocês verem como eram fortes as instituições. Nunca, antes do fim do colapso da República, nunca aconteceu de um tirano não deixar o cargo ao final do ano. Isso é incrível, né? Nunca aconteceu. Então, vocês entenderam o nível das instituições intermediárias. Porque isso ocorre porque as instituições intermediárias eram muito fortes. Se você tem instituições intermediárias fracas, certo? Você basicamente não consegue cumprir isso, porque a autoridade máxima vai se aproveitar da sua posição para usurpar o poder. Isso é clássico da vida política. Por isso, a formação moral, educacional da civilização era muito forte. E aí os cônsuls, certo? Eles podiam ser ditador, eles tinham um mestre dos cavalos, um mestre equitus. O que é o mestre? Podia nomear um mestre equitus. O que é isso? É o cara que conduz a cavalaria. Esse cara é importante porque a cavalaria é a instituição que mais rápido chega para fiscalizar as instituições, certo? É o cara que ele ronda o império para ajudar o cara. E dos cônsuls podia sair, os cônsuls que fossem nobres podiam estar presentes no Senado. Então o Senado era uma instituição para os nobres. Veja, isso sobrevive na nossa civilização. A instituição romana está igualzinha, porque você tem no Brasil você tem uma Câmara dos Deputados e o Senado, certo?
O Senado, se vocês repararem, ele é vinculado ao território e a Câmara à população, né? Assim, que isso é derivado, a Câmara dos Deputados no Brasil é derivado da Câmara dos Comuns e o Senado é derivado da Câmara dos Lordes. Porque o Lorde basicamente é um cara que tem um terreno, é um cara que tem uma terra específica. E o comum é o cara que tem plano popular. E em Roma você tinha o quê? O Senado, que era dos nobres, e a tribuna dos plebeus. E hoje no Brasil você tem o voto de acordo com a população e o voto de acordo com o território, que são no caso do Brasil são os estados, certo? Não mudou, você fala assim, muita coisa nós a gente tem ido para Roma, mudaram pouca coisa, certo? Mesmo Idade Média, você fala, a Idade Média foi uma ruptura muito grande de Roma. Rei era o nome, no final do Império Romano, do gestor de uma determinada província. Palácio era onde o rei geria, veio da montanha Palatina em Roma, que era um lugar que tinha paladino, os paladinos medievais, porque paladino era o protetor do palácio. Então, na verdade, mesmo a Idade Média, o imaginário da Idade Média era todo romano. Tanto que o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que era a Alemanha e tal, ele era o quê? O Imperator, que era o nome romano. Aliás, era o Sacro Império Romano Germânico, que é um nome romano justamente porque eles se viam como sucessores do Imperador Romano. Aliás, o Brasil, a bandeira do Brasil é amarela por causa do Sacro Império Romano Germânico. O Brasil é amarelo, você fala que é a seleção brasileira, que era antes de amarela, é por causa da Casa de Habsburgo, que era da Dona Leopoldina, daí que veio o amarelo da bandeira do Brasil. Veio do ouro, não tem a ver com ouro, nada, isso é besteira. Porque a bandeira já antes da República já era amarelo e verde. Verde da Casa de Bragança e amarelo da Casa dos Habsburgos. E, portanto, amarelo, cor do Sacro Império Romano Germânico. O Brasil tem uma cor alemã muito mais antiga da Alemanha. Vocês olharam, a seleção da Alemanha ela anda com preto, que é uma cor da Prússia, que é um negócio novinho. O Brasil remete a séculos e séculos anteriores. Enfim, isso é só uma... Mas pra vocês verem, o legado brasileiro é maravilhoso. A gente estuda pouco história do Brasil, isso é outra coisa. Então, o cônsul, ele tinha que prestar contas à tribuna dos plebeus, ele tinha que prestar contas do quê? Do povo, populares e tudo, né? Ele não estava subordinado, não era subordinado às leis dos plebeus, como seria no nosso sistema, mas ele tinha que prestar contas a isso, porque se o povo se revoltasse, e daí o circo era uma parte importante para o povo não se revoltar, certo? O povo ia lá e tal. Agora, todo mundo conhece a política do pão e circo. Agora, a política do pão e circo ela é uma faca de dois gumes, por quê? Muita gente pensa, isso é assim que eles mantinham a dominação. Mas era dali que vem as revoltas também. Então era uma instituição complicada, porque o Cícero mesmo tinha pé atrás com o pão e circo, não gostava. Para o Cícero, o mais importante era a formação moral, não era o pão e circo, porque o pão e circo era paliativo. Você distribui, tudo bem, a população tem que se alimentar, mas para a população se alimentar, os grandes pensadores diziam assim, cara, tem que fluir bem a economia, não é uma questão de jogar comida só, é diferente. Tem que ter o aqueduto funcionando, a plantação funcionando, é uma coisa de longo prazo, não é... E o Império Romano sofreu muito com inflação. A inflação, o primeiro caso de inflação registrada foi em Roma, porque eles fabricavam moedas com metais menos preciosos, daí o valor da moeda caía. É um barato que, quando teve crise da inflação no Brasil, o Brasil fez algumas das mesmas coisas que os romanos fizeram para ter inflação, igualzinho. Imprimia moeda, e mudava moeda, daí tentava imprimir mais moeda para ver se pagava a dívida, congelava investimentos, coisa que os romanos seguravam investimentos também. As coisas mudam um pouco na história, às vezes os erros do passado se repetem várias vezes, mas enfim. Então, basicamente, no caso dos romanos, o checks and balances, certo? Que os americanos procuraram rever, era muito forte. Era menos forte do que poderia ser, com certeza. E o melhor checks and balances que existe é o nível moral da população e dos líderes. Esse nível moral e técnico, porque eles tiveram... Quando você tinha generais, eles sofreram muito, era melhor para o Império. Claro, porque é melhor para todo mundo, porque se os caras têm um nível mais alto, é melhor para todo mundo. Não tem uma pessoa que se beneficie do fato do nível de gestores públicos serem melhores. E o nível de traição é menor. Veja, quando eles esfaquearam César, porque o César era, em grande parte, um cara que queria aumentar o poder dele, usurpar o poder, os caras se juntaram e esfaquearam ele. É tipo, quando uma pessoa tenta usurpar mais poder do que ele é próprio, sem autoridade para tal, ela quer um problema na ordem. E quando ela não tem autoridade moral, as pessoas tendem a se revoltar e criar a desordem.
No caso da política, que nem a melhor forma do compliance, de você cumprir o compliance, é você não ser corrupto, né? A melhor forma de não ser pego é não ser corrupto. Esse é o primeiro, tipo, forma primária de não ser pego, não seja corrupto. Primeiro passo. É melhor para todos. Então, a instabilidade política tem muito a ver com um baixo nível moral. Com certeza. Ah, mas então é incompatível moral e articulação política? Não, claro que não. É claro que as duas coisas são compatíveis, são necessárias. Quer dizer, justamente a pessoa que é honesta e não pega atalhos tem que ser extremamente bem articulada, né? Falar bem, ter boa retórica, ter muito conhecimento, não sei o quê, justamente para poder valer as coisas. Isso se constrói no longo prazo. Em Roma era 30 anos para construir, o cara ficava 30 anos para aprender isso. Aqui no Brasil o pessoal tem mentalidade de curto prazo. Fala assim, cara, quero ter uma mudança política, vira desembargador, daí a gente fala, não, isso aí já dá trabalho. Então estamos no lugar errado, porque você tem que ter condição de crescer, ter uma carreira boa, estruturada, titulações, tudo. Isso é assim desde a época do Império Romano. Então essa estrutura básica, né, do império, a palavra império, aliás, é isso, né, que manda, mas veja, as províncias tinham um forte grau de autonomia e muitas vezes delas vinham os futuros imperadores, né, no futuro. O Brasil é um herdeiro cultural muito forte da província da Espanha, que viria a ter Portugal, Espanha e tal, que era curiosamente muito miscigenada, as políticas mais miscigenadas, ela era ligada com a província da África. Então a tradição miscigenada do Brasil começa de antes de ter a colonização do Brasil. Que na verdade a província romana que corresponde ao Brasil já era das mais miscigenadas do Império. É engraçado isso, daí o Brasil se tornou um país bastante miscigenado. Esse é um legado cultural do Brasil. Que veio, a Espanha teve um general, chitos africanos, né? Roma tinha várias histórias, pactos de sangue, né? E tal. Daí Amílcar pegou o filho dele, e aí puxou a mão do filho, né? E aí cortou a mão do filho, derramou o sangue e falou: filho, você jure que nunca vai ser amigo dos romanos, né? E aí o filho dele, o Aníbal, juntou uma tropa de elefantes e atravessou os Alpes. Ele saiu da África, atravessou o Estreito de Gibraltar com uma tropa de elefantes, atravessou a Espanha, atravessou os Alpes da Itália e invadiu Roma com os elefantes. Esse negócio, você imagina um camponês romano chegando um elefante porque hoje em dia você vê elefante no Google. Na época, para ele aquilo era uma insanidade. Você imagina um cara que tá na meio da Itália e chega um elefante e tal. Os caras era desesperador. E aí dois generais foram importantes para derrotar Aníbal, né? Um foi o Fábius e o outro foi o Scipio, né? Então o Scipio pai morreu na mão dos cartaginenses, que era o Aníbal, com um tapa-olho, né? Um negócio assim de filme mesmo, muito louco. Andava com um tapa-olho, elefante, negócio assim. E aí, o que é interessante desses dois? Do Fábius, ele pensou e falou assim, cara, não tem como vencer o Aníbal batendo direto. Então ele desenvolveu a estratégia fabiana, que os socialistas depois utilizaram a estratégia fabiana, que é no caso do socialista, para fazer, eu não gosto nada disso, então para fazer um negócio que para mim não acrescenta em nada, mas que é muito inteligente, que era o quê? Uma estratégia lenta, demorada, que você vai devagar, que você vai no longo prazo. Ele deixava o Aníbal passar fome, entendeu? Cortava rota de comida, deixava o cara aí, não sei o quê. Até hoje a estratégia fabiana é lembrada como uma das estratégias interessantes romanas, né? Então isso é um legado que nós temos. E o outro Scipio, que está no hino da Itália, né? Canta o Elmo de Scipio e tal. Scipio é o filho desse que morreu face a Aníbal. E Scipio africanos, que foi o cara que derrotou. Scipio foi o cara que pegou um grupo de soldados pequenos e falou: deixa esse grupo comigo que eu vou conquistar a Espanha. Daí o cara saiu, conquistou a Espanha e tal. Então você já vê ali em Roma dois caminhos. Um caminho mais que tinha uma visão de longo prazo e um caminho mais heróico, certo? Esses caminhos sobreviveram até, vejam, essas instituições todas que nós estamos falando, aqueduto, circo, os circos cristãos aboliram, né? Na época dos cristãos, depois dos cristãos só podia ter corrida de viga.
Então, gladiadores, os cristãos aboliram porque basicamente o você assistir gente se matando, que era um pouco... mas o futebol para corrida de vigas eu acho que mudou muito pouco também na civilização humana. Acho que é quase a mesma coisa, assim, pouquinhas alterações. Mas vejam, o Império Bizantino, que é uma parte do Império Romano, né, que foi até 1400, os scholars deles, quando caiu o Império Bizantino, fizeram a Renascença. A Renascença na Itália muito era dos romanos, do Império Romano. Então, enfim, tem muita coisa para se falar sobre isso. O caso do Brasil, nossas instituições, seja Senado, seja o fato de nós elegemos, nós falamos que somos uma república. Aliás, isso é outro ponto. O Brasil não é para os antigos, a democracia é uma degeneração da república, certo? Basicamente é assim, quando as instituições são fortes e o nível moral é bom, as pessoas têm um governo republicano, um governo representativo. Para os antigos, eles falavam democracia quando o povo começa a mandar cada um para satisfazer os seus desejos individuais, né? Então, quando tem um colapso da república, veja, a diferença é assim, a república é quando você tem governantes com instituições fortes que trabalham para o bem comum, isso é uma república, na classificação antiga. Quando você tem pessoas que querem satisfazer os seus desejos a todo custo, você tem uma democracia, que é basicamente quando as pessoas querem pegar os recursos para si, cada um para satisfazer os seus desejos mais baixos, certo? A democracia, para os antigos, é o caminho, melhor caminho para a tirania, para os déspotas. Por quê? Porque quando as pessoas só querem satisfazer os seus desejos pessoais, sempre tem alguém que é mais esperto para manipular esses desejos e tomar o poder e fazer valer a sua vontade em cima disso. Então, uma população que quer o bem comum, ela é muito difícil de ser escravizada. Porque ela é uma população que basicamente as pessoas se auto-fortalecem entre si, né? Então a sociedade é forte. Uma população que todo mundo quer cuidar do seu é uma população facilmente manipulável, porque, claro, você chega, cara, toma aqui, o que você quer, né? Aí chega o tirano ele é o cara que chega, está em Platão, a República de Platão já fala isso. Chega um cara que é esperto e fala, o que você quer, meu querido? Aí o cara fala, eu quero dinheiro, sexo, você vai falar, nossa, eu vou te dar um mundo em que isso vai acontecer, só você me dá isso, me dá poder em troca. Mas esse é o cara que, ele ao invés de fortalecer as instituições, ele tem um projeto pessoal que não é para o bem comum, é para o bem pessoal, certo? E aí, quando esse cara triunfa, isso tem tirania. Isso aconteceu na história N vezes, é a coisa mais comum. Mas quando você tem uma sociedade forte, empresas, pequenas empresas, pessoas que se organizam, pessoas que têm em busca do bem comum, que a sociedade tem instituições fortes, instituições intermediárias, classe política forte, bem formada, etc, etc, aí a tirania é muito difícil. Porque por mais que o cara seja esperto, a população é inteligente e a classe política é inteligente, então o cara não consegue passar por cima de pessoas bem informadas. E mais, as pessoas têm muita autonomia econômica. Esses são os pontos mais importantes. As pessoas têm que ter autonomia econômica. O assistencialismo é importante como via emergencial, mas você precisa ter soluções econômicas de longo prazo. Isso é clássico Por quê? Porque as pessoas têm que ter meios para elas se sustentarem, senão você tem uma sociedade que a liberdade não é forte. É isso, basicamente, assim, do que eu tinha para passar do Império Romano. Acho que agora a gente pode abrir mais, assim, para quem quiser comentar alguma coisa, né, perguntar, acho que é legal.